traição, agressão e cuspe na cara. Essas três coisas são consequências de uma das maiores canalices da história da WWE. Vem comigo que eu te conto tudinho. Bom, essa história vai seguir por capítulos, que se eu lembrar, eu coloco na descrição. Temos os capítulos protagonistas, pré-ato, ato e pós-ato. Então se você já conhece as peças da história, você pode pular para o número que está aparecendo aqui na tela. O primeiro protagonista dessa história é Vince McMahon, o carrasco mais conhecido da WWE. Vince era um visionário no mundo da luta livre, muito visionário e meio que uma das figuras mais icônicas da história da luta livre. Ele que começou a WrestleMania e por muitos anos foi o dono do maior monopólio que você consegue imaginar em qualquer mídia do entretenimento. Ele não tinha com o que se preocupar. Até que a WCW, uma empresa rival, começou a pegar lutadores de Vince, oferecendo salários melhores, melhores condições de trabalho e uma agenda mais curta para os lutadores poderem ficar com a família, por exemplo. Vince era um cara muito visionário, como eu falei, mas ao mesmo tempo era um demônio na Terra, senão um próprio demônio do inferno vindo da Terra. O tanto de canalice e crimes que ele fez, e obviamente pagou para não irem para frente, não está escrito no gibi. Então abominem o autor, mas não abominem a obra, né? O segundo protagonista é Bret Hart, um canadense nascido em 1957. Um grande lutador, diga-se de passagem, e que ao longo da carreira foi tendo destaque pelo seu jeito de lutar e seu grande carisma também. O terceiro protagonista aqui é o Shawn Michaels. Eu acho que você deve conhecer ele, né? Talvez pela theme song, talvez porque ele é um meme ambulante, você já deve ter visto ele no Twitter como um meme lá. E ele era um cara bem excêntrico e egocêntrico nessa época. Só pensava em si mesmo e ele tinha o Vince como figura paterna. E você já sabe como ele devia ser nos bastidores, né? Temos dois coadjuvantes dessa história, sendo eles o juiz Earl Hebner, um dos maiores juízes da história da WWE, e o atual Booker da WWE, Triple H, que também foi um grande lutador e campeão diversas vezes, tanto mundial quanto intercontinental e por aí vai. E bom, antes da gente prosseguir, aqui estão duas coisas que vão fazer a nossa história piorar de um jeito que vocês não têm noção. Vamos lá. O primeiro era o medo de Vince. O medo do Vince era basicamente um só. O Bret Hart sair da WWE como campeão mundial e aprontar alguma coisa com a cara dele. E por que ele sentia isso? Bom, esse motivo tem um nome. Alundra Blaze. A Alundra Blaze era uma lutadora da WWE que foi para a WCW e ficou conhecida como Madusa. A Alundra era campeã da WWE quando saiu. E quando saiu para a WCW, em pleno show ao vivo da WCW, ela pegou o título que ela tinha na WWE e tacou no lixo. Sim, isso mesmo, no meio da guerra das duas empresas, ela foi lá e pegou o título de uma empresa e tacou no lixo da outra. Esse momento foi considerado sensacional, mas ao mesmo tempo todo mundo ficou meio embasbacado, incrédulo. E o Vince McMahon ficou puto com isso, levando ela a ficar uns 10, 15, 20 anos sem aparecer lá. Então ela foi colocada na lista negra, onde ela não poderia mais aparecer em nenhum momento da WWE. Até o segundo motivo era a rixa pessoal entre Bret Hart e Shawn Michaels. Os dois estavam numa rixa muito pessoal, porque Shawn, como eu falei, era folgado, um bocó nos bastidores, e foi a público uma vez num show e falou pra todo mundo que o Bret traía a esposa dele com outra lutadora, o que deixou o Bret em maus lençóis e quase acabou com o casamento do mesmo. Tá, essa parte aí eu dei uma exagerada, mas não dá nada não. E o terceiro motivo é que você poderia deixar o like aí, né? Isso, bom mesmo. Bom, vamos voltar pra história. O Vince ele queria que o Bret perdesse o título na WWE no Survivor Series de 97, do Shawn Michaels. E o Bret não estava querendo. O motivo, senhoras e senhores, era simples. O Survivor Series daquele ano seria feito em Montreal, no Canadá. E vocês lembram a nacionalidade do Bret? Canadense, nascido e criado em Montreal. Então o Bret chegou no Vince e falou: Vince, beleza, eu perco, mas não no Survivor Series. E sim no show seguinte, porque eu não quero perder na frente da minha família. Não quero perder na frente dos meus amigos, não quero perder necessariamente agora, nesse dia. Literalmente no show seguinte, eu perco. Da forma mais humilhante que você quiser, mas eu perco no show seguinte. Esse daqui não. E bem, como o Vince tinha medo do Bret levar o título para outra empresa, ele teve que ir pensando e pensando no que iria fazer.
E no outro comentário, Mr. McMahon na Netflix, Vince conta que numa ligação com Shawn Michaels e Triple H, esse diálogo aqui aconteceu. Não lembro, teve uma ligação que aconteceu entre Shawn, Vince e eu. E o Vince disse que o Bret não ia entregar a luta, ele se recusava. Eu não lembro dos pormenores, mas eu basicamente falei: que se foda, se ele não vai fazer, faz por ele. Chega o momento do Vince contar pro Bret o que eles iriam fazer. O Vince vem aos bastidores e conversa com ele, dizendo que ele e o Shawn seriam atacados por vários lutadores e o combate acabaria em desclassificação. Assim o Bret manteria seu título e perderia no show seguinte, como combinado. Após o Bret concordar com isso, o Vince saiu de perto e foi conversar com Shawn Michaels e Earl Hebner, o juiz que ia arbitrar aquela luta. Vince fala pro Shawn fazer um golpe de submissão, o famoso Sharpshooter, o movimento que o Bret usava nas lutas, e assim que ele fizesse isso, o Earl iria soar o gongo e daria a vitória pro Shawn, mesmo sem o Bret desistir do combate. Então aconteceu a luta, tudo estava indo normal, até que o Shawn aplica o Sharpshooter, o Hebner travou na hora com medo do que poderia acontecer com ele, e o Vince grita para Earl parar a luta e soar o gongo. Earl faz isso, e bem, naquela hora o caos estava sendo formado e a história tinha sido feita. Eles não poderiam mais voltar atrás. O Bret já sabia o que o Vince poderia tramar, e simplesmente o Bret tomou a decisão que ninguém menos esperava, que foi cuspir na cara do Vince, que acertou bem no olho, inclusive, sendo nojenta. E por fim, na frente de todo mundo, o Bret foi destruindo a mesa dos comentaristas e escreveu no ar o logo da WCW. Os bastidores estavam fervendo, todos sabiam que havia algo de errado, e o Bret era segurado por alguns lutadores para não fazer nada. O Undertaker estava puto, por exemplo. Muitos lutadores estavam indignados e confusos com o que tinha acontecido. O Shawn e o Triple H fugiram de lá porque foi dado a ordem deles fazerem isso. Bret, então sentado, fica esperando o Vince ir para os bastidores. E quando o Vince sai, Vince foi atacado com um soco no olho por Bret Hart. Vince ficou com um olho roxo por sei lá quantas semanas. E após isso, o Bret saiu da WWE e foi para a WCW. Lá, ele nunca teve tanto sucesso quanto era esperado. Inclusive foi lesionado lá por Goldberg após um chute mal executado pegar no pescoço. Vince aproveitou para criar o personagem de Mr. McMahon e teve muito sucesso, aumentando a popularidade da WWE, e poucos anos depois desse acontecimento, a WCW faliu e Bret só voltou a falar com Vince em 2010. Os dois tiveram uma luta na WrestleMania e Vince foi humilhado por Bret para finalizar assim a história dos dois. E aí, rapaziada, vocês curtiram o vídeo? Então se inscrevam aí, deixa o like como já foi falado, ativa o sininho das notificações, veja os outros vídeos aqui do canal e até mais.